A paz de Cristo, queridos. É com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui e desta vez encerrando mais um trimestre da EBD. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco durante esses 3 meses, compartilhando nossos vídeos, se inscrevendo no canal. Se você ainda não fez e está chegando agora, seja bem-vindo. E eu lhe peço que você, se gostar, dá aí seu joinha, inscreva-se nesse canal e nos ajude a espalhar a palavra de Deus. Eu lembro que nós temos a pré-aula do professor Juninho para juvenis e eu vou deixar o link, como sempre, na descrição do vídeo. No começo deste trimestre, eu solicitei ao professor e presbítero Toniel Santos que me ajudasse devido às muitas dificuldades de tempo. Não estava conseguindo preparar a aula e, graças a Deus, ele me auxiliou durante todo esse trimestre. Não está aqui hoje, mas eu gostaria de registrar um agradecimento pela prestatividade do servo de Deus, presbítero e professor Otoniel Santos, que muito nos ajudou. Na verdade, até mesmo esta pré-aula, ele nos ajudou a elaborar, nos ajudou aqui em alguns tópicos e com certeza Deus estará recompensando ao seu servo. Bem, nós estamos na lição de número 13. A lição de número 13 traz o título O Cultivo das Relações Interpessoais. Um tema muito propício para o tempo que nós estamos vivendo. E já no textual desta lição nós encontramos o seguinte: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. A verdade prática desta lição diz: Deus deseja que os crentes alcançados pela graça cultivem relacionamentos saudáveis. O texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe está em Romanos, no capítulo 16, os versos 1 a 16. Relações interpessoais, relacionamento. Talvez seja este o principal problema da sociedade em geral. Não só dentro das igrejas, mas também no mundo como um todo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não conseguem mais se relacionar, seja dentro de casa, seja na igreja, seja na sociedade. As diferenças, as pequenas diferenças que nós temos uns com os outros, às vezes impedem-nos de nós termos um relacionamento saudável. E é importante nós lembrarmos que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, criou Eva, ele queria que o ser humano se relacionasse com ele. A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus vinha até ao jardim onde estava o homem e a mulher para ali se relacionar com eles. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então nós devemos também aprender que nós não poderemos viver sozinhos como indivíduos. Nós precisamos estar inseridos no meio, e então nós precisamos cultivar um bom relacionamento com aqueles que estão à nossa volta. Bem, o título da lição diz cultivar. O que é cultivar? Se você for procurar em qualquer dicionário, você vai encontrar que cultivar é cuidar para que seja mantido em conservação. Ou seja, quando você lança uma semente na terra, você precisa cultivá-la, ou seja, cuidar desde o processo em que a planta nascer até que ela venha dar o fruto. Esse período você precisa cuidar daquela planta, então você vai cultivá-la. Cultivar nada mais é do que cuidar. Então, cuidando dos bons relacionamentos, das relações interpessoais. Algo que eu quero salientar aqui, para nós adentrar nesse tema,
que é o cultivo das relações interpessoais. Mas essas relações, elas não são só no âmbito igreja local, mas elas são também no contexto familiar, escolar, do trabalho, na comunidade como um todo. Então nós devemos ter ampla a nossa visão quando nós falamos de relações interpessoais. É bom lembrar que o texto que está na lição, que é Romanos 16, Paulo está se despedindo da igreja de Roma. Ali Paulo está falando dos relacionamentos dentro da igreja de Roma. Porém, na lição nós aplicamos não só a igreja local, a qual cada um de nós está inserido, mas também os nossos relacionamentos fora da igreja local, que é muito importante. Então, em primeiro lugar aqui, eu destaco que este relacionamento interpessoal, ele acontece tanto dentro da igreja do Senhor, quanto fora dela, na sociedade em geral. Agora, por que eu devo cultivar um bom relacionamento pessoal dentro da igreja? Porque jamais eu vou conseguir ter ou cultivar um bom relacionamento pessoal fora da igreja, no âmbito social, se eu não consigo cultivar um bom relacionamento com os meus irmãos. Então a primeira base nossa é a igreja local. A igreja local precisa viver em unidade. A igreja do Senhor, ela é conhecida pela unidade. E como vamos ter unidade se nós não conseguirmos nos relacionar bem com o nosso próximo? Na verdade, nós vemos pequenas coisas que atrapalham as pessoas ao longo do tempo. Por exemplo, eu não gosto do irmão A ou do irmão B. Na verdade, Deus não manda eu gostar de ninguém. O mandamento é eu amar o próximo como a mim mesmo. Então, dentro da igreja local, nós devemos ter um relacionamento, porque nós somos um corpo apenas. Então, a igreja é conhecida pela unidade. E só vai ter unidade se os membros, se os indivíduos cultivarem um bom relacionamento entre si. Eu quero ler um texto que o próprio Jesus Cristo falou, que está em João, no capítulo 16, o verso 23, ele diz assim: eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim. Parte do verso 23 de João 16. Jesus está dizendo que os seus discípulos devem ser perfeitos em unidade. Perfeitos. Nós só vamos ser perfeitos em unidade se nós cultivarmos um bom relacionamento no meio ao qual nós estamos inseridos. E se nós tivermos esta unidade, aí sim o mundo vai conhecer que nós somos imitadores de Cristo. Isto é algo que você deve levar para a sua classe, que é muito importante. O relacionamento interpessoal da igreja contagia e influencia o mundo. A igreja do Senhor Jesus, ela deve ser uma igreja contagiante. E à medida que as pessoas veem a maneira como eu me relaciono com aqueles que estão à minha volta, estão perto de mim, esta maneira que eu me relaciono deve contagiar o mundo lá fora, deve influenciar. E aí fica a pergunta para mim e para você. O meio ao qual eu estou inserido, a igreja local a qual eu pertenço, a maneira como nós nos relacionamos ali como irmãos, em unidade, cultivando um bom relacionamento pessoal. Esta maneira que nós nos relacionamos, ela empolga, ela contagia, ela influencia o mundo à nossa volta? Será que as pessoas que estão lá fora olham para mim, olham para nós e dizem: realmente, eu quero ser como eles. Eles refletem a luz de Cristo, porque apesar de serem indivíduos diferentes,
eles vivem em unidade, eles têm um relacionamento diferente uns com os outros. Então fica aí a pergunta, a maneira que nós nos relacionamos internamente como igreja local, ela tem que contagiar, tem que influenciar o mundo à nossa volta. Para existir um relacionamento interpessoal forte e saudável, as pessoas devem ser valorizadas acima das coisas. E me chamou a atenção isso quando eu olhei para o primeiro tópico. E o pastor José Gonçalves, que é o comentarista dessa lição, no primeiro tópico, a importância das relações interpessoais, o primeiro subtópico, ele colocou o seguinte título: valorizando pessoas, não coisas. As pessoas, os indivíduos, têm mais valor do que as coisas que estão na igreja como templo. Nós precisamos aprender que Jesus Cristo ele vem buscar uma igreja, ele não vem buscar um templo. Jesus virá para estabelecer o seu reino. E Jesus está preocupado com pessoas, com almas e não com coisas. E aqui é algo muito sério que a maioria das nossas igrejas, na maioria delas, nós estamos preocupados com coisas materiais, com coisas que vão ornamentar, com coisas que vão atrair multidões. Quando na verdade o Senhor Deus ele está preocupado em pessoas. Então nós, como servos, como filhos de Deus, nós devemos aprender que precisamos valorizar pessoas e não coisas. O que nós temos de mais precioso na nossa igreja local são as pessoas que compõem esta igreja. Nós podemos aprender com Abraão. Eu tenho um texto que eu citei já no trimestre passado a respeito de Abraão, quando Abraão está voltando de uma guerra, que ele foi resgatar o seu sobrinho Ló, e Abraão está com os despojos de guerra. E vem o rei de Sodoma até ele, isso está no capítulo 14 de Gênesis, Gênesis 14, versos 21 a seguir. Abraão está com os despojos de guerra, que ele venceu a batalha. O rei de Sodoma chega até ele e pede que Abraão lhe dê as pessoas. E em troca ele daria coisas. Em troca ele daria os despojos de guerra. O rei de Sodoma está propondo ao patriarca uma troca de pessoas por coisas, de pessoas por objetos. Ele fala assim: dá-me as pessoas e pode ficar com os despojos. E Abraão nega. Abraão diz: não, de maneira nenhuma. Abraão responde, porque Abraão sabe que o que tem de mais importante não é os despojos da guerra que ele venceu, e sim as pessoas que estão com ele. Nós precisamos aprender essa lição. O que nós temos de mais importante à nossa volta são as pessoas que estão sempre junto conosco. Então, fica aí a lição. Nós nos relacionamos com pessoas e não com coisas. Coisas são objetos, coisas podem ser mutáveis, podemos tê-las, podemos não tê-las. Pessoas são a razão da morte, do sacrifício de Cristo. Foi por pessoas que Jesus derramou o seu sangue. Então, o primeiro subtópico da lição ele é muito profundo quando ele diz assim: valorizando pessoas e não coisas. A maior ameaça para as relações interpessoais é o individualismo. Nós estamos vivendo dias, amados, em que as pessoas estão procurando satisfazer o seu próprio ego, satisfazer as suas vontades, o seu prazer. Nós estamos vivendo dias em que a prática do hedonismo, a busca pelo prazer desenfreado, o que eu posso fazer para satisfazer a mim mesmo, E isto vai levando ao individualismo, onde as pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmo. E cada vez que nós somos egoístas e nos preocupamos demais conosco, nós somos falhos nos relacionamentos. Nós devemos aprender o princípio que Jesus
que os apóstolos nos ensinaram, que nós devemos viver para a comunidade a qual nós estamos inseridos. Nós devemos aprender a conviver com pessoas. E isto é o que nós temos que aprender nos dias atuais para nós não cairmos na prática do individualismo. Mas tem algo aqui. O individualismo nem sempre ele é causado por uma má intenção, por alguém que quer ser rebelde, que está propondo uma rebelião, não, que está querendo se isolar do corpo. Muitas das vezes o individualismo ele é causa do próprio comportamento humano, porque as pessoas são diferentes. Numa igreja onde você tem, um exemplo, 200, 300, 500 pessoas, você vai encontrar pessoas com os mais variados comportamentos. E até a psicologia, ela classifica as pessoas em 4 diferentes comportamentos, né? Tem aquele que é o colérico, existe o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Esses 4 grupos você vai encontrar num ambiente onde você tenha 100, 200, 300 pessoas. Né? E cada um desses indivíduos, o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático, ele tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, de maneira que o que é de um não é de outro, o que causa uma dificuldade muito grande de se relacionarem entre si. Eu não quero entrar aqui nas particularidades de cada um, porque não é esse o objetivo da aula, mas é importante que você, como líder, como professor de escola dominical, você saiba que na sua classe, se você tem uma classe de 10, 15, 20 alunos, você vai ter essas 4 classes dentro da sua classe, né? Vai ter aquele que é colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. E você precisa contornar, você precisa fazer com que todos vivam em harmonia, porque todos eles compõem o corpo de Cristo. Bom, sendo assim, tendo essas diferenças dentro do corpo da Igreja de Cristo, o que podemos fazer para manter os relacionamentos, mesmo com essas diferenças? Diferenças essas que podem levar a um indivíduo se isolar do corpo. E o individualismo, ele compromete os relacionamentos. O que nós podemos fazer então? Nós precisamos ter algo chamado empatia. E aí você me pergunta, o que é empatia? É a capacidade de se identificar com outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias que ela. Ou seja, a empatia é você colocar-se no lugar do outro. Tentar sentir a dor do outro, tentar sentir por que o outro se comporta daquela maneira. Aí você abole o individualismo, você deixa de ser você mesmo e você passa a entender o outro. Se cada um de nós, que somos líderes na obra do Senhor, que somos professores, alunos também, nós tivéssemos isto, a empatia, se colocar no lugar do outro, com certeza nós poderíamos viver em uma harmonia. Com certeza muitas das dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, elas seriam sanadas. Se nós deixássemos o nosso ego morrer, se nós deixássemos o nosso eu morrer. O grande problema nos dias atuais é que o eu está falando muito alto, né? E nós precisamos sermos como João Batista. Que ele, Jesus, cresça, que eu desapareça, que eu diminua, que eu venha diminuir e que Jesus venha crescer. Esse deve ser o nosso lema. Nós precisamos nos esvaziar do nosso ego, das nossas vontades, da busca por poder, da busca por posições. Nós devemos nos esvaziar, porque senão nós não conseguiremos ter um relacionamento saudável entre os irmãos da própria igreja. Se nós não tivermos ali um relacionamento saudável, é muito difícil de você conseguir contagiar, empolgar a comunidade a qual a sua igreja está inserida. Bem, nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. E o nosso Deus é a fonte de toda a harmonia.
É Ele que traz a paz. Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele nos criou, Ele nos chamou para nós vivermos em harmonia. Esse é o chamado de Deus. Se somos filhos de Deus, nós devemos demonstrar isso através do amor, amando o nosso próximo. E quando nós amamos o próximo, nós cumprimos o mandamento. E se nós amamos o próximo, com certeza nós teremos um bom relacionamento com os demais irmãos. Bem, é isso que eu tinha para você hoje. Quanto a relacionamentos, não há muito o que se dizer. Não há muita teologia que eu possa trazer para você. Porque tudo vai se resumir em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem cumpre este mandamento, que é o maior de todos, com certeza vai se relacionar muito bem com aqueles que estão à sua volta. Seja seu irmão na igreja, seja na sua família, seja na faculdade, seja na sociedade. Com certeza vai ter um bom relacionamento. Então, não há muito o que falar. É necessário que nós pratiquemos isso, que nós estamos aprendendo. Com certeza, estes 3 meses que nós abordamos a Epístola aos Romanos, a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo na carta aos Romanos, foi de um aprendizado tremendo. Para mim foi. Talvez textos que eu havia passado rapidamente, lido muitas das vezes, agora eu tive a oportunidade de parar para meditar, para estudar mais profundamente. Se você está chegando agora, se você está começando a acompanhar a IBD, a Escola Bíblica Dominical, agora, eu lhe convido você a permanecer conosco, a sempre estar aqui buscando entender mais e melhor a Palavra de Deus. Nos dias em que nós estamos vivendo, só vamos sobreviver se nós estivermos firmados na rocha, se nós estivermos firmados na Palavra de Deus. E como firmar-se na Palavra de Deus? Estudando-a, meditando-a. E a Escola Bíblica Dominical é a maior formadora de obreiros, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Então, se você está chegando agora, se você é aluno há pouco tempo da Escola Dominical, ou se você está conhecendo agora, através desse canal, que você venha sempre acompanhar. Inscreva-se nesse canal. Ajude-nos a espalhar a Palavra de Deus. E que Deus abençoe ricamente a sua vida. Esse é o meu desejo. E que no próximo trimestre nós possamos estar juntos falando a respeito de evangelismo. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês.